Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Olá, eu sou Juliver Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Este é o episódio número 112, sobre o qual eu vou falar a respeito da prorrogação de certificação do Inmetro, tendo em vista a publicação de uma portaria no final de março de 2020, que acaba trazendo algumas consequências para a fiscalização de trânsito, em especial fiscalização de velocidade e de alcoolemia. Existe aí uma crítica muito séria a respeito dessa portaria e você já vai entender por quê. Só um instante que a gente já começa. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Muito bem, o assunto então é a prorrogação de certificação do Inmetro. A portaria do Inmetro número 101 de 2020 foi publicada no Diário Oficial da União de 23 de março de 2020 e traz no seu artigo 1º o seguinte: prorrogar a validade dos certificados de verificação que estão para vencer neste período, pelo que perdurar o estado de emergência de saúde pública. Parágrafo único. O prazo para nova verificação do instrumento, após a normalização das atividades, será o prazo restante para o vencimento do certificado de verificação na data da publicação desta portaria. É importante compreender esta prorrogação associando o caput do artigo 1º com o seu parágrafo único, porque não foi prorrogado apenas pelo período em que se manter o estado de emergência de saúde pública. A portaria está dizendo que, nesse período, os certificados continuam todos válidos. Ali nem faz menção à questão dos equipamentos de trânsito. É, de maneira geral, aqueles instrumentos de aferição que dependem de uma verificação periódica por parte do Inmetro. E no parágrafo único diz que, quando encerrar esse período de calamidade, esse período de emergência, esse período da pandemia, o prazo para nova verificação será o prazo que estava faltando quando a portaria do Inmetro foi publicada. Ela foi publicada no dia 23 de março de 2020, então considerem que um equipamento tinha o seu prazo a ser encerrado no dia 30 de março, significa que vai ter mais 7 dias a contar da nova contagem de prazo. Agora, se esse equipamento ainda tinha 2 meses de validade, serão mais 2 meses depois de encerrado esse prazo de quarentena. Então, é um prazo bastante dilatado e que vai trazer repercussão na fiscalização de trânsito em 2 instrumentos de medição, como eu comentei no início. Vamos ver quais são eles. Primeiro, a resolução número 396 de 2011, que trata da fiscalização de velocidade, no seu artigo 3º, prevê que o medidor de velocidade de veículos deve observar os seguintes requisitos. E no inciso 3, ser verificado pelo Inmetro ou entidade por ele delegada, obrigatoriamente com periodicidade máxima de 12 meses e, eventualmente, conforme determina a legislação metrológica em vigência. E em relação à fiscalização da alcoolemia, na resolução número 432 de 2013, nós temos a previsão no artigo 4º que o etilômetro deve atender aos seguintes requisitos. Inciso 2, ser aprovado na verificação metrológica inicial, eventual, em serviço e anual, realizados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, RBMLQ. Pois bem, nesses 2 casos, veja que o Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, e sobre o qual recai a competência para regulamentar os equipamentos eletrônicos utilizados na fiscalização, conforme artigo 280, parágrafo 2º do CTB, traz a obrigatoriedade da verificação anual. Até que ponto o Inmetro poderia, por conta própria, estender esse período? Entendo que, enquanto o CONTRAN não se posicionar a respeito, a portaria do Inmetro não pode ser aplicada para fins da fiscalização de trânsito, o que vai gerar um sério problema, porque a portaria 101 trouxe depois alterações pela portaria 114, mas estabelece que o Inmetro dará prioridade em suas ações a determinadas atividades realizadas por ele, excetuando essas verificações
periódicas. E aí a gente tem uma questão que é a seguinte: se a verificação anual é necessária para saber se o equipamento está funcionando corretamente, como que nós vamos abrir mão dessa verificação e continuar utilizando estes equipamentos? E se por acaso, daqui a 1, 2, 3, 4, 5 meses, não sei quanto tempo, quando for feita a verificação desses equipamentos que estavam com prazo a vencer, se detectar que eles não estavam cumprindo com o seu papel e que eles tinham erros de medição. Como saber a partir de quando esse erro de medição se iniciou? Ele se iniciou só próximo do vencimento dessa validade estendida, ou ele já estava com problema desde agora? Se a verificação é anual, é porque se percebeu em determinado momento que esse é o período máximo em que o equipamento pode ficar sem nenhuma verificação sendo utilizado na fiscalização de trânsito. O que eu sugiro aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, que tendo equipamentos, que tem o seu certificado de verificação a vencer nesse período, que não os utilizem, porque isso pode gerar problema. Não obstante, a portaria do Inmetro, que prorroga a sua validade, ela será questionada. Se não era necessária a verificação anual, então por que todos esses anos fizemos a verificação anual? Não se trata apenas de uma tolerância de período em que se vai fazer a verificação, mas de saber efetivamente se o equipamento estava em condições de uso. Fique atento com essa questão, porque com certeza teremos mais adiante novos desdobramentos desse problema. Esse é o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.